Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto e hoje vamos falar sobre a tecnologia e seu impacto nos treinos e performance. Nos últimos 15 anos, uma incrível evolução tecnológica possibilitou atletas e técnicos dar um salto em qualidade e performance em treinos e provas. São relógios smarts, medidores de potência, aplicativos e plataformas de treino, sem falar em vestimentas e tênis para todos os gostos e bolsos. Apesar dos seus benefícios, a dependência desses recursos pode levar a consequências negativas, ou mesmo um prejuízo na sensibilidade dos atletas, quando estes não dispõem destes dispositivos. Para falar sobre toda essa transformação e seu impacto nos treinos e performance, temos hoje aqui conosco o Ricardo Rist, que é... Ricardo, desculpa depois se eu não falei o seu nome perfeitinho, mas você vai corrigir, tá? Ricardo, que é formado em Educação Física e Comunicação, diretor técnico da Personal Life, corredor e triatleta há mais de 20 anos e um dos apresentadores do podcast Três Lados da Corrida. Fala, Ricardo, tudo bom? Seja bem-vindo. Fala, Vagnão, fala, Betão, Sérgio, Érica, obrigado pelo convite, vamos falar bastante aqui. Você já fez uma introdução que engloba, acho que tudo que a gente vai falar ao longo desses longos minutos. Você não sabe, tô quase 4 dias escrevendo isso, mas tudo bem. O pessoal aqui não me ajuda muito, não. Mas a gente fez educação física, né? Então demora mesmo. É uma dificuldade terrível ainda. Pessoal, gostaria de saber de vocês, começando aí pelo Ricardinho, quais as tecnologias que vocês utilizam hoje para os treinos, ou se não utilizam? Como que é isso para você, Ricardinho? Pois quero escutar todo mundo. Como treinador ou como praticante? Aí, se você falar como treinador e não praticante, você vai entrar num conflito gigante. Eu deixo você escolher, vai. Não, eu como treinador, óbvio, a gente acaba abrangendo o máximo de tecnologia possível. Então, a gente pega... parte vai de relógios, né, os GPS, todos os relógios com GPS, temos aí medidor de potência na bike, tem a parte do Stride na corrida, tem a parte de plataforma como o Training Peaks, tem outras plataformas de interatividade também com informações de treino, que eu como atleta, eu uso muito menos para mim, eu tenho uma gama muito maior para atender os alunos do que para mim mesmo. Eu acabo fazendo uma coisa muito mais leve, eu gosto de deixar uma maneira mais tranquila para eu poder treinar. Muitas vezes eu acabo treinando com o aluno, então se eu ficar levando a ferro e fogo todas as informações que eu tenho que levar ali na potência, enfim, ritmo, acaba maluco, né? Fica maluco que eu não vou poder estar perto dos alunos quando eu for treinar com eles. Então, Entendi. Às vezes eles vão estar um pouco mais forte do que eu, ou eu mais forte um pouco do que eles. Então, eu acabo deixando o meu lado, o meu desenvolvimento de atleta de lado. Assim, eu jogo para o canto, coloco como prioridade poder acompanhá-los ali. Então, mas é muita coisa, né, Vagnão? Se a gente pensar de 10, 15 anos para cá do que a gente via e do que a gente vivencia hoje no dia a dia, é um caminhão de informação. Nem fala, realmente mudou muito. O Betão, que começou há 68 anos atrás. Betão, como era, hein, Betão? Conta pra gente, aqui tem essa dúvida. Era com o relógio do sol. Eu comecei, quando eu comecei, eu quero deixar claro que quando eu comecei, o Ricardo Rist também tava lá. Então, vamos colocar isso aí, que o Ricardinho tava junto nessa época aí também. Cara, tinha começado antes ou junto com você, Betão? Acho que ele começou antes que eu. Eu comecei em 97 em fazer triatlo. Eu corria antes, mas começar a correr, eu comecei a correr em 95, acho que foi. Mas o Ricardo acho que já começou antes que eu. A corrida eu comecei um pouquinho antes, o triatlo foi na mesma época. Assim, de tecnologia eu também tenho bastante coisa, assim, eu uso a maioria das coisas que a gente tem hoje disponíveis aí. Acho que tem o medidor de potência na bike, tem o Stride, tem os relógios todos aqui que ajudam a gente, uso o Training Peaks aí pelo Vagnão, né? O Vagnão sempre passa os treinos por lá. Mas eu acho que a gente usa muito essas coisas, mas elas ajudam bastante, mas a gente tem que ter muito autoconhecimento para poder usar essas coisas, né? Só elas não resolvem a nossa vida, né? Acho que elas estão ali como base, né? Não como definidor. Não, você tem razão. Eu, por exemplo,
atletas novos que iniciam agora, eles já iniciam com toda a tecnologia. E essa percepção de corpo, né, sensibilidade, de ritmo, pace, frequência, seja lá o que for, fica bem prejudicada. Serginho, eu sei que você tem bastante coisa e você não usa nada, porque não tá treinando. Me conta, como é que tá isso daí? Fala a verdade pra gente. Vou te falar, eu comecei também mais ou menos em 96, quando foi minha primeira maratona, e eu não evoluí muito nas tecnologias. A tecnologia hoje em dia, como eu não tô treinando, que eu tenho gostado bastante, é o timer do micro-ondas, né, que eu tenho usado muito. Descongelar. Congelar, cafeteira. E a cafeteira também, quando aqui, né? assim, são as maiores tecnologias que eu uso. O piloto automático do carro também. Agora, brincadeira. Do inferno, gordinho. E, assim, eu parei um pouco no tempo por algumas coisas. Primeiro que eu não tô treinando muito mesmo, mas eu parei no GPS, como o Ricardinho falou, né? Assim, lá atrás a gente usava as fitas, né? Quando a história do batimento cardíaco foi muito... veio como uma novidade, isso para mim passou, e acho que o GPS é uma das poucas tecnologias que eu utilizo, e o Training Peaks quando eu tô treinando. Mas eu gosto muito, que eu acho que vocês comentaram, em alguns momentos, quando eu sei que eu tenho um tempo só para correr, e a gente já, por treinar muito tempo, a gente consegue ter uma consciência muito grande, né, corporal, de batimento, de pace, de velocidade. Eu acho que mesmo sem estar treinando, por estar há muitos anos, então, em alguns momentos eu gosto de sair sem relógio, sem nada, sabe, para fazer, seja uma hora e pouco de treino, num pace que eu sei qual é o pace que é aproximado para sentir. E já fiz muitas provas sem nenhuma métrica também, e por incrível que pareça, foram muito boas. Mas tenho curiosidade, agora que tá chegando um rolo novo, super tecnológico, desses smart, de poder trabalhar com potência na bike, que é uma coisa que eu sempre quis e que eu tenho visto que dá um grande resultado também. Eu acho que tem um ponto aí que é muito engraçado, que é nós que começamos... Bom, estranhamente eu percebi que eu sou o mais novato aqui dos esportes, comecei em 99, 2000, ou seja... Mas quer dizer, fora eu, né? Você, Érica, a gente ainda não considera que você iniciou no esporte. A gente baby boomer. Tem que fazer uma reiniciação, rebirth nos esportes. Exato, depois. A gente tem que entender o que é iniciar no esporte. Mas assim, eu lembro que, poxa, você via no parque do Ibirapuera, muitas vezes, alguém correndo só com a fita cardíaca, porque naquele tempo era tudo que se tinha, né, de mais tecnológico, você já imaginava, este cara é profissional, este cara corre muito, né, porque ele tava com uma fita cardíaca no peito. E hoje em dia a gente tem uma disponibilidade muito grande. Assim, eu particularmente, eu me encaixo no grupo do tenho tudo e não treino nada, né? A exemplo de que a gente estava em Kona no ano passado, eu comprei um skin suit. Não usei, nunca usei, mas tá lá, eu comprei, porque eu falei, poxa, por que não? É o tipo de tecnologia, nunca testei. Não, é tipo da ignorância, porque a pessoa foi avisada, inclusive, mas não vamos entrar nesse assunto pessoal. Não gera... Exatamente. As despesas domésticas. Como que vocês enxergam essa evolução nos esportes? Por exemplo, a gente está falando basicamente de triatlon aqui, corrida, mas todos os esportes de 30, 40, 50 anos para cá tiveram modificação, seja no futebol, a bola, seja nos árbitros, no VAR, enfim, as técnicas de medição, os controles. Como que vocês veem essa evolução? Porque, teoricamente, muitas vezes, eu mesmo sinto que eu tô ficando para trás com algumas coisas. Você, como técnico, Ricardinho, como que você enxerga isso, cara? Bem, a gente, é o que você falou, não tá presente, não é um privilégio só do triatlon ou da corrida, né? A gente vê isso em tudo, a gente vê no basquete, no NBA, inclusive mostrando agora o absurdo que os caras estão conseguindo fazer nessa nova temporada, o que a tecnologia e tudo que envolve NBA os caras estão conseguindo fazer. Futebol crescendo não só com o VAR, mas até com chuteira, camiseta, você vê todos os jogadores jogando com sensor nas costas para pegar e coletar informação para usar na parte do treinamento que seja mais direcionada. Então, a coisa mudou muito. Lá atrás, a gente via... eu sempre tive muito claro na minha cabeça do seguinte, cara, você tem que se dedicar aos gadgets, a tudo que existe nos periféricos, além do treinamento, porque isso vai ser uma diferença lá na frente.
Mas o que acaba acontecendo é o que você falou, Vagnão, é praticamente impossível a gente querer abraçar toda a tecnologia que exista, todo o conhecimento, porque é tênis, material de compressão, é bicicleta, é roda, é rolamento de cerâmica, tem tanta coisa que acaba envolvendo, que é muito difícil a gente estar 100%. Então eu costumo sempre até falar para o aluno, você já me viu, a gente até já falou algumas vezes sobre isso, sobre o Stride, que muitas vezes me perguntam, e eu falo, poxa, tem muita coisa, mas a leitura que todo mundo tem ainda, principalmente os usuários, ela é muito mais deficiente do que a potência na bike. A potência na bike hoje, você senta numa mesa com eu, o Beto e mais 3 amigos que pedalam, todo mundo vai falar coisas muito pertinentes sobre tudo que se é usado ali. No Stride hoje não não foi tão difundido isso ainda. E isso, se você acaba jogando isso muito para o aluno, o que acaba acontecendo é que atrapalha outros desenvolvimentos além do que a tecnologia pode te dar, que é o desenvolvimento da percepção de esforço. Como o Sérgio falou, vou sair para correr. Eu tenho certeza que ele sai para correr, mesmo agora que ele está off-season aí, ele consegue de fato analisar, ele sabe quanto ele está correndo, ele sabe o tempo que ele está correndo, a distância que ele está correndo. Óbvio que ele não vai acertar que isso é 6,250, mas ele vai falar, eu sei que eu corri mais ou menos uns 6 quilômetros. Por quê? Porque lá atrás ele aprendeu isso. Lá atrás, na época do polarzão no pulso, ele sabia que ele estava correndo a 5 por quilômetro, a 6 por quilômetro, a 4,30 por quilômetro. Então, como o Beto falou, eu acho que às vezes a tecnologia ela acaba atrapalhando, entre aspas, um pouco, esse desenvolvimento que existe para os alunos, entendeu? Para os praticantes, seja da bike, da corrida, enfim. A gente está falando muito aí, eu ouço o Ricardinho falar e o Wagner, eu acho que no fundo todas essas tecnologias, o que a gente enxerga disso, e é um movimento que acontece em tudo na nossa vida, que a gente está sendo rastreado o tempo inteiro. Né? A gente fala de um track and trace, né? na linguagem, o mundo está sendo traqueado, quer dizer, a gente entra nas mídias, eles sabem o que a gente está procurando, a gente hoje em dia tem rastreabilidade em alimento, em remédio, em tudo, e no esporte é o que a gente está falando, as tecnologias vieram para, no fundo, fazer um track and trace individual de cada um, elas dão um filtro, elas fazem um tracking daquele atleta, e aí eu queria entender de vocês, que são, né, 2 grandes técnicos aí, como é que vocês analisam, porque o indivíduo, né, como a palavra já fala, e aí quando você tem essas métricas e quando você tem essa rastreabilidade do indivíduo, deve ser muito interessante, né, o que você começa a enxergar de cada pessoa, quer dizer, quando as tecnologias e esse rastreamento do indivíduo, né, de cada atleta, ele é muito bem feito, pode ser muito trabalhado. Como é que vocês lidam com essas diferenças da utilização da tecnologia dentro disso que vocês encontram, né? Cara, primeiro que a gente tem que ter, o nosso dia aumentou, né? Ele não pode ter mais 24 horas, porque a quantidade de informação que a gente recebe pela tecnologia e de feedback dos nossos alunos aumentou uma demanda absurda. Então, se você for analisar tudo que você tem acesso, você vai ter que ter 5, 10 atletas para você trabalhar. Você não vai ter capacidade, né, de cruzar todos, analisar direito e 100%. Todas as informações, por exemplo, que um Training Peaks te dá, se você conseguir fazer isso, você, pessoal, de 50, 70 alunos muito bem feito, cara, você vai ter que trabalhar muito tempo, todos os dias do seu mês, porque é uma coisa que vai te demandar muito, né? Para você fazer direito, porque você bater o olho e falar, tá bom, tô vendo aqui, você dá uma olhada aqui no TSS ali, você dá uma olhada... Cara, você passar mais ou menos, você consegue fazer, mas se você quiser analisar 100% de tudo que você tem, acaba ficando uma coisa muito complexa e às vezes não é nem isso que o atleta tá procurando. Então, eu acho que o Wagner, assim como eu, a gente está aí mais de 20 anos tocando um monte de atleta para frente. Eu acho que a gente também desenvolveu uma leitura de saber também um pouco o que cada aluno, o que cada atleta está querendo. Então você sabe, às vezes, que o Beto é um cara que ele eu não vejo ele exigindo tanto, mas ele é um cara que quer ter uma análise, ele é um cara que gosta de olhar os números, ele gosta de querer seguir aquilo ali, de seguir o treinamento. Então é um cara que você vai se dedicar, você vai levar a sério
todas as informações que você recebe e tentar traduzir para ele e orientá-lo da melhor maneira. Se você pega um atleta que não tem muita rotina, que ele tá levando mais ou menos nas coxas, vai num treino, não passa informação, demora para subir um treino e tudo mais, esse cara, você já sabe que assim, o interesse dele muitas vezes não é o mesmo. E daí você também vai começar a jogar um pouquinho mais para lá ou para cá. Mas, o Ricardo e Wagner, vocês não acham também que um pouco disso também exige uma ansiedade de todos os atletas também, do cara querer receber feedback de todo o treino que ele fez? Cara, eu acho que a gente que veio lá da época do nosso Training Peaks de papel, né, que era o que anotava o treino no caderninho. No fax, né, Betão? No fax. Cara, eu acho que eu ainda faço isso. O Wagner vê meu Training Peaks todo dia que eu chego do treino, cara, eu anoto ali como você se sentiu, eu coloco alguma coisa, hoje foi bom, hoje eu senti um pouco assim. Cara, se tiver alguma coisa muito fora do que eu comento normalmente o Wagner me liga, ou manda uma mensagem, Betão, o que aconteceu hoje? Porque aí eu escrevi ali, os caras, como a gente sabe que tem muito atleta, se você já coloca alguma coisa sua na hora, acabou o treino, chega em casa, baixou o treino, já escreve ali. Né? E pelo fato de você também ter esse conhecimento corporal, cara, tem dia, ó, foi na quarta-feira, eu saí pra correr, tinha que correr 1h20, cara, eu corri 5 minutos, falei, nossa, desliguei o relógio, falei, puta, hoje não vou correr. Aí falei, não, vou até o final. Cara, aí liguei o relógio e fui até o final. E como eu faço nos meus longos, eu ligo o relógio e deixo só o horário, não olho nada. Cara, aí chega em casa, você anota. Se foi alguma coisa muito diferente, o Wagner me dá um feedback. Mas eu acho que se a gente não é necessário esse feedback em todo treino, né? Então a tecnologia também ela ajuda nesse ponto para você também se controlar. Você não precisa ter esse feedback de todo treino também, né? Acho que essa ansiedade do aluno também atrapalha um pouco, né? Fala, Wagner, vai lá. Não, então, o que eu queria colocar, como o Serginho falou, eu acho que eu dou toda a razão, Ricardinho, por que você falou. Em termos de que se o atleta corresponde, fica mais fácil você dar esse feedback, fazer essa leitura. Você não tem como fazer uma leitura ampla de 200 atletas. Você tem sim como fazer algumas leituras, e uma coisa que a gente faz muito é o quê? É tirar das plataformas os dados, trazer para um programa, para um algoritmo que se cria, ou mesmo para o Excel, e aí sim começar a fazer as leituras desses dados de uma forma mais precisa e individual. Por exemplo, eu tenho ali um grande bloco de dados que vai me dar um panorama geral do que acontece com alguns atletas, com o meu bolo de atletas. Mas, quando eu quero individualizar, seja em termos de volume, seja em termos de intensidade, seja em termos de carga, de polimento, eu sei, por exemplo, que alguns atletas funcionam com 6 dias de polimento ou picking, ou eu tenho atletas que funcionam com 10, 12, 14. Se eu colocar todos no mesmo bolo, eu sei que eu tenho o resultado. Não é que eu não tenho, eu tenho. Mas eu poderia sim fazer isso de uma forma um pouco mais justa, mais precisa. E é isso que nós fazemos. Porque se eu realmente depender de uma plataforma de treino hoje, tá? Que ainda está sendo lançado algumas que vão fazer isso. Mas hoje, se eu depender de uma única plataforma de treino para me dar um insight preciso desses atletas, esquece, porque eu não tenho essas ferramentas. Então isso é um grande problema. O Serginho perguntou o quanto isso é válido para nós que trabalhamos, de certa forma, com ajuste fino, muitas vezes, dos atletas, e que tem atletas que estão indo para competir, para classificar, isso faz a diferença. Mas, veja, eu não tenho 40, 50 atletas que estão indo para classificar. Esse é o grande ponto. Então, eu consigo, sim, individualizar extremamente os treinos, mas todas as análises, elas dependem muito do atleta, o que o atleta responde. Como o Ricardinho falou, o cara não treina, você vai analisar o quê? Que dado que você vai analisar do cara? Típico aquele cara que não treina, aí treina uma semana e fala, nossa, olha o meu pedal aqui, o que eu fiz. E daí você fala, bom... Então, o que eu acho que é legal que o Wagner falou, e o Beto salientou bem, que não exige tanta tecnologia, simplesmente, muitas vezes um WhatsApp, é o atleta terminar e ele exprimir as sensações dele. Isso é fundamental, isso é uma coisa que, por exemplo, não tem plataforma, não tem nada que se assemelhe a isso. O olho no olho nunca vai ser superado, não tem jeito, né? Nunca. Então o cara terminar o treino e falar assim, o Beto termina e fala assim, Wagner, cara, tava difícil, nos primeiros 5 minutos eu quase parei, perna pesada, não tem nada que fale que a perna dele tá pesada, a não ser o próprio atleta.
Não tem nada que fale que a frequência... Porque você pode pegar frequência, você pode pegar um TSS, você pode pegar o que você quiser, mas a sensação, que aquilo que você vive, que você sente na pele, aquilo um WhatsApp resolve. E isso é uma ferramenta assim que, como o Wagner falou, para você afinar o treinamento, para você ajustar para onde você vai, para você pro Mar no Norte que você precisa trilhar para o seu atleta, sem essa leitura do atleta, você vai perder 6 meses mais. Com essa leitura do atleta, você arruma ela em 1 mês. Então isso, para mim, eu acho que é uma das coisas que, somado a todas as plataformas, Garmin, GPS, Stride, mais a sensação do atleta, para mim, é fundamental. Isso você não pode perder, né? Porque quem aqui nunca... Quando estava terminando um treino com o Garmin, faltava 200 metros para fechar 10 quilômetros, o cara não parava no 9.800, mas já tinha terminado o treino. Então, assim, são essas paranoias, né? Eu conheço amigos que foram começar a correr uma maratona e o relógio não pegou e o cara não conseguia correr a maratona. Então, assim, o quanto isso também, né, Ricardinho, as pessoas perdem um pouco do instinto natural, né? E um pouco da segurança em si mesmo, né? Porque... Eu não sei se eu também comecei há muito tempo e sou mais desencanado nesse sentido, mas quando eu saio para correr e eu posso ir com ou sem relógio, para mim tudo bem, mas tem gente que não consegue, acaba o treino do cara. Amigos meus pedalando em Romeiros, com potência, a potência não tá funcionando direito, o cara já não consegue pedalar. Então, assim, eu queria um pouco da opinião de vocês, né, até do Betão, que é um cara... O que vocês acham disso, né? Quem nunca viveu essa coisa de já terminou o treino, mas eu preciso fechar aqui 10 quilômetros. É quase um toque, né? De não terminar no 9.750. Isso é coisa sua, né, gordinho? Porque eu tenho 30 minutos pra correr, deu 9.312, eu paro. Não, isso que eu tenho pra correr. Não, senhor, tá rápido, hein, Wagner? Vocês sabem do que eu tô falando, não é isso. A galera tá louca com esse negócio. Tanto louca que o cara faz uma maratona e ele fecha o tempo da maratona, mas ele acha que o tempo que vale é o Garmin. Não é o tempo oficial, porque no Garmin dele deu... E o cara vira e fala assim, não, mas no meu Garmin deu 200 metros a mais do que o tempo oficial. Depende qual é o melhor tempo, gordinho. Entenda isso. Depende. Exato. Isso depende. Mas uma coisa eu vou falar. Deixa eu só agregar algo ao que o Serginho falou. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu agora. A Garmin foi hackeada. Exato. A galera não conseguia subir os treinos que fizeram e também não conseguia descer o treino estruturado do Training Peaks pro Garmin. Mas foi uma loucura generalizada, porque o Training Peaks não estava verde, porque não conseguia fazer o treino estruturado, a pessoa não consegue fazer 3/2 se não tem o relógio apitando ali, vibrando na hora que dá 3 minutos. Assim. Hoje eu acho que pro Wagner, acredito, conheço profissionalmente e pessoalmente, eu acredito que seja um dos principais desafios que ele tem, é o que eu tenho, que é mostrar que o aluno, o corredor, o triatleta, ele não tem que ser dependente de tecnologia nenhuma. Ele tem que trabalhar o lado dele de prática. Na hora que você... assim, pra mim, essa coisa do... deu 40 minutos, é forte. Muitas vezes você não vai ter que seguir o forte. O forte é 3,50 pro Beto, beleza, mas pode ser que um dia o forte, naquele dia pra ele, o forte é 4,5. E vai ter que ser 4,5, então, e não tem que ter aquele receio de, poxa, no meu Garmin não vai mostrar que eu não performei, ele vai dar que eu tô muito cansado, não vai ficar verde no meu Training Peaks, eu não vou poder postar e vou ter que tampar o meu ritmo, porque, então não posta a foto do negócio, né? O VO2 que o Garmin tá mostrando caiu, e agora? O que eu acho, assim, eu penso que todas as tecnologias que a gente está falando aí, pra gente, pro atleta amador, principalmente, ela é um norte, né? Assim, ela te mostra mais ou menos o que você vai ter que fazer para você se situar dentro do treino, mas ela não pode ser o definidor da coisa. E aí eu acho que vem muito o que a gente falou, você tem que se conhecer. E pelo fato da gente ter começado antes, talvez a gente foi obrigado a aprender aquela planilha que vinha lá, o leve, moderado, firme, forte, muito forte. E o morte. E o morte era o que vinha.
E aí você colocava ali no seu Timex ali, cara, 5 minutos forte. E era 5 minutos forte. Um relógio pra quebrar pulseira que eu nunca vi igual na minha vida. E aí é aquilo que você falou, Ricardo. Se o forte é 3,50, é 3,45, eu não sei. Ele era forte por sensação. Né? Acho que esse era o importante. E aí, se você. Porque hoje não adianta você. O melhor atleta não é o que cumpre melhor a estratégia da prova. É o que mais rápido. É o que está disposto. Porque o Wagner não passa lá a estratégia de prova. Você vai correr a tantos por quilômetro. Ah, não, beleza, então vamos correr a tantos por quilômetro. Cara, se você está buscando uma vaga, se você correr a tantos por quilômetro, não adianta você chegar lá depois pro Galvão e falar, Galvão, mas eu corri a tantos por quilômetro. Esse era o problema. Eu fiz a estratégia. O cara chegou na sua frente, meu amigo. Esquece. Então, assim, eu acho que tem que ser um norte, mas ela não pode te limitar. Para mim, eu e o Wagner, a gente já discutiu isso. Eu só faço as provas na corrida sem o pace. Porque o pace me limita. Eu sempre fico, não, tá muito forte, tem que segurar. E, cara, tem que sair na sensação, e pra mim funciona muito melhor isso. Agora, o atleta tem que se acertar nisso, pra ele não ficar dependente do que a gente tá falando aí. Você não pode depender da tecnologia, né? Então, Beto, isso é uma coisa interessante, mas o que a gente tem que pensar também, vocês estavam falando muito da percepção. Em minha defesa, tá? Então tem duas coisas. Existe um treino que chama treino envelope. Pega essa, Ricardinho, não esquece. Treino envelope. O treino envelope, você simplesmente pega o relógio, dá start, guarda o relógio, treina e você não perde os dados caso você precise ou o seu técnico queira avaliar. Então isso é um ponto muito importante. O outro, quanto à estratégia, vocês têm toda a razão. Uma estratégia, ela manipula o psicológico do atleta. E eu posso, através da estratégia, fazer esse atleta ir melhor ou ir pior, no caso de ritmos mais baixos. Vou dar um exemplo para vocês. Florianópolis, o ano passado, eu tinha uma atleta que eu deixei por último, nós estávamos lá com uns 50 e poucos atletas, ela ficou por último na estratégia. Eu tinha uma estratégia na mão e eu olhei os tempos e falei, nossa, esses tempos são altos. Se eu passar esse tempo para ela vai querer respeitar isso e eu vou quebrar a atleta. Eu simplesmente perguntei, quanto você quer nadar? Ela me falou, eu perguntei quanto você quer pedalar, quanto você quer correr. Ela me falou, todos os tempos que ela falou estavam abaixo do que eu tinha pensado, ou seja, ela ia mais rápido do que estava o meu planejamento. Eu falei, tá bom, vai lá e faz, mostra pra mim que você consegue fazer isso. Ela foi lá, fez, classificou, ficou em segundo e quase ganhou a prova. Se eu tivesse dado essa estratégia pra ela, mostrado pra ela, eu tinha quebrado a menina psicologicamente. Então, assim, veja que as coisas... É aquilo que eu falo, qualquer estratégia, qualquer métrica, qualquer número, qualquer situação, você tem que saber como utilizar. E se você pode utilizar aquilo, muitas vezes você tem que esconder aquilo e trabalhar o psicológico do teu atleta, né? Que é o olho no olho, é entender a dinâmica ali daquela atleta, como ela funciona, ou daquele atleta, como ele responde, e aí sim você direcionar. Fica muito mais fácil nesse formato. Com certeza, Wagner. Uma coisa que é legal, que a gente via isso muito lá atrás, por exemplo, era em teste de lactato. Porque a gente via ali, poxa, o cara tá acumulando ali, você mediu o lactato, 5,8 milimols. Fala, caraca, tá alto. Daí você fala, já começou a quebrar. Daí coletava de novo 7. E o cara melhorando. Daí, se você pegasse um protocolo teoricamente padrão, você ia falar, esse cara... ele vai quebrar, já era para ter quebrado. E daí você começa a ver que o psicológico casa com a parte fisiológica, né, Vagnão? Da gente falando um pouco mais da nossa parte, que é o seguinte, a gente nunca vai ter certeza da real capacidade ali, porque existe uma coisa que é uma individualidade que a gente não sabe como essa pessoa vai reagir. A gente tem muita informação, a gente tem 90% às vezes de certeza, mas esses 10% às vezes pode derrubar a gente de uma maneira linda. Perfeito. Eu acho assim que nosso papel é muito assim, olhar os dados, interpretar esses dados, porque existe também, você sabe, uma dificuldade tremenda em entender e saber como lidar com esses dados. Ou seja, tem uma oscilação vertical maior do que eu preciso. Tá, mas e aí? Eu sei que eu preciso diminuir minha oscilação vertical. O que eu faço? Ou seja, então, eu acho que falta, né, muito mais uma informação do que todo mundo tem que fazer com as métricas, como manipulá-las, né, isso é importante. Agora, o contato com o atleta, o WhatsApp, que nem você falou, o olho no olho, tá ali preocupado com o teu atleta, ele é de extrema importância. Não tem como achar que só métricas vai funcionar. Veja, eu tô jogando contra o Wagner, que eu sou um cara totalmente dos números, mas pensar só em número, acabou.
acabou. E isso nunca, realmente, nesse ponto, eu acho que nunca o técnico em si, a pessoa, a figura, por mais algoritmos que se tenha, né, nunca vai acabar. Eu posso estar extremamente afinado com o meu atleta em termos de números, né? Mas eu dar uma boa prova pro meu atleta, conversar com o meu atleta, chamar ele no canto, trabalhar um pouquinho a cabeça dele, isso é fundamental. O que você acha, Betão? Cara, eu acho importantíssimo também, Wagner. Eu acho que a gente tem que ter é o que eu comentei ali do negócio da gente ter os dados como norte pro atleta, mas o fundamental de ter esses dados é ter um técnico que receba esses dados, saiba analisar esses dados e consiga fazer um planejamento para o atleta atingir, né? Porque se você só recolhe dados e manda os dados para alguém que não sabe avaliar ou que não sabe usar, dados sem informação não resolve. A informação sem conhecimento não resolve nada, né? Essa conversa é importante. E o psicológico é uma coisa muito louca, né, cara? A gente tem eu sei, você mesmo fala para mim, né, que eu já trabalho meu psicológico aí por um bom tempo, porque todo mundo confia mais em mim do que eu, né, normalmente. Eu acabo tendo muitos resultados abaixo do que poderia por falta de confiança, às vezes, eu acho. E a gente tem muito isso, tanto que é essa coisa de fazer as coisas sem relógio para poder não se prender tanto a esses números. Mas eu acho que é importante, eu acho que esse contato nunca vai ser substituído, né? Isso aí, por mais eu acho que tem que ter um ponto. Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio bom, né, Vagnão? Que nem você falou. Eu acho que a parte é inevitável a gente pensar hoje para quem quer performar. Falar assim, poxa, você não vai ter uma leitura de todas as informações possíveis e imagináveis. Mas você também não pode perder o resto. Então, na hora que você acha esse ponto de equilíbrio entre o contato de informação, de sensibilidade, para quem está presente, olho no olho, e você consegue trazer junto as informações de Training Peaks, o que seja que você queira usar aí, é a hora que você consegue, acho que, ter os melhores resultados e que você consegue exprimir a melhor versão daquele seu atleta. E o atleta tem que querer também, né? Você sabe, muito, né? Muito. Não tem jeito, né? Muitas vezes eu pergunto pro atleta, você quer quanto? De 0 a 100, você quer quanto? Ah, eu quero 100, tá errado, você queria 110. Eu falo muito isso, que principalmente para provas de longa duração, né, Vagnão? O atleta tem que querer tomar muito naquele lugar. Desculpa, mas ele tem que querer se ferrar muito, ele tem que querer sofrer, ele tem que querer sentir muita dor, porque se ele não estiver disposto a isso, na hora que ameaçar apertar, é a hora que ele vai falar assim, poxa, mas eu tenho que ir no ritmo predito, eu tenho que ir na potência predita, e às vezes era hora de virar e ter aquele psicológico que a gente falou, do cara suportar e sustentar um pouco mais. A gente está falando muito de métrica, muito de software, muito de tecnologia, muito de um monte de coisa, do feeling dos atletas, da relação feeling com... Mas eu queria saber de vocês, porque a gente tem evoluções, né, que são tecnológicas também, mas não são ligadas à tecnologia digital, vamos dizer assim, que são, assim, os novos tênis, os novos vestuários, né, tem uma série de outras coisas. Na natação deve ter, né, no ciclismo muito, na corrida muito. Eu queria saber de vocês o que tem de novo. Betão, você usa muito isso? O que fora os gadgets, né, mais tecnológicos, digitais, mas assim, o que tem ultimamente que você fala, poxa, tem alguma coisa de vestuário, tênis que você usou que você sentiu muita diferença? As coisas que mais tem que pode trazer diferença nunca tá na promoção, né, Betão? Exato, esse é o problema. Vamos lembrar aí, que esse é um ponto importante. O tênis do Beto, quanto que é, Betão? $50 já, acima de 50 ele não compra. R$59,99 eu aceito. Mas não, eu acho, Sergio, vou fazer uma retrospectiva rápida, assim. Eu acho que a natação, cara, na natação a gente não teve muita mudança tecnológica, até porque, cara, é uma sunga e um óculos e uma touca que você usa pra nadar na academia. Talvez o wetsuit melhorou. Se eu for pegar o meu primeiro wetsuit que eu tive lá em 90 e pouco, com o que eu tenho hoje, o de hoje é melhor. E ajuda tal um pouco. No ciclismo, eu acho que é onde a gente teve a maior mudança. Né? Porque, cara, se você pegar a primeira bicicleta que eu fiz o meu Ironman lá com a minha Alpha Mac, que era de alumínio... Meu Deus! Cara, era uma bike de ciclismo com um clipe que a gente fazia. O bike fit você fazia meio batendo uma foto e olhando, ver como é que tava pra tentar se acertar. Cara, hoje... E eu falo isso pra todo mundo. Depois, a mudança que eu tive de bicicleta foi quando, em 2005, eu comprei uma Cervelo P1, que era de alumínio também, mas já era uma geometria de triatlo. Essa foi a mudança. Depois, cara, a P5, a Canyon agora, mudou.
é mais leve, é de carbono, isso e aquilo, mas performance mesmo, mudança que eu senti para correr depois foi a geometria da bike de TT. Depois foi mais, claro que eu não tenho nem ciclismo para poder falar se alguma coisa mudou ou não. Depois da bike foi a TT, fala a verdade, vai. Foi os treinos, não, isso vai. Sim. Ó, eu vou citar pra vocês rapidinho, o Ricardinho comenta. Vamos lá, ó, natação. Não é só óculos e touca, Beto, só pra atualizar. Já tem medidor de potência, tá? Tem as filmadoras que fazem análise aquática, tudo bem? E tem todos os materiais que, querendo ou não, você tem parachute, nadadeira, você tem palmar, tamanhos diferentes de palmar, pull boy, tem algumas coisas, elástico, tem algumas coisas interessantes que são simples, mas que funcionam bastante. Tem o Form também, que tem você vê o seu pace agora em águas abertas também, que você vê no óculos. Você vê no óculos, seu pace, braçadas, enfim. Calma, bicicleta, vamos lá. Ó, geometria aerodinâmica, pneus, atrito de rolamento, clipe, tipos de carbono, bancos, vai vendo. O que tem? Né? Eletrônico, por exemplo, né? E aí os tênis que o Ricardinho tem uma maior propriedade pra falar. E como é que tá tudo isso? Você tá com triatleta lá, Ricardinho? Como é que tá? Tem triatleta. Na realidade, o perfil nosso lá é um pouco diferente do de vocês. É uma galera mais... cara, aqui é a curtição. É a galera que ficou naquele formato bem nos começos dos anos 2000, mas curte muito, curte fazer, mas não tá muito preocupado, aquela coisa nossa, tá bom, vamos pra Santos, não vamos fazer um meio, vamos fazer um Iron. Óbvio que tem de tudo, tem aluno que se classificou para mundial, aqui, ali, mas nunca é não é o estereótipo muito da galera tão sangue nos olhos de transformar a vida para isso. O nosso é um formato um pouquinho mais tranquilo de maneira geral, assim. Tanto que tem muito aluno meu que fala assim, eu não quero Training Peaks. A maioria dos triatletas, eles falam, não, cara, eu quero que você me mande meu PDF bonitinho toda semana, e daí ele pega e acaba jogando no Training Peaks para ter as informações, mas ele prefere ainda ter aquela planilha com as observações. Manda eu vir fazer um estágio aqui, Ricardinho, uma semana. Uma semana só, Ricardinho. Volta no segundo dia. Nossa, volta bichão. Mas assim, até uma coisa que você falou que é legal, que eu acho que entra muito na bike, que você não falou da tecnologia, eu acho que tem ajudado muito, principalmente a roupa, que a galera pedalando, que se a gente for colocar na pilha aí de potência, do quanto o cara vai economizar, ele ter uma roupa muito bem feita, material bom, costura, para quem pensa de fato em performar e tá lá na frente, isso também acabou sendo uma diferença, porque antes a gente via o profissional indo de sunguinha e qualquer top que ainda ficava largo, né? A gente é da época do Mark Allen e companhia, que o cara fazia de regata a prova inteira. Mas você é da época da sunga, Betão, também. Acho que só o gordinho aí não correu de sunga, né, gordinho? Você não deu esse desprazer, né? Eu já tive a fase que eu consegui correr de sunga. Hoje em dia não dá. Foto, porque a gente tem foto de sunga correndo, meninão. Não dá, hoje em dia não dá. Meu primeiro Iron em Floripa 2001 eu fiz de sunga, cara. E eu tinha esquecido, não existia elástico de número ainda, na hora eu pensei, eu cortei a minha cueca, peguei o elástico da cueca e transformei num elástico de número. Meu, como a gente era bagaceiro pra inventar as coisas, meu Deus do céu. Ricardinho, você vai mandar essa foto que a gente vai postar lá no Instagram. Tá? Vocês vão perder a audiência, não faz isso. Não era sunga branca de crochê não, né, Ricardinho? Eu vou te falar, cara, olha, era aquelas sungas, era uma sunga da Nike, daquela época, Scott Tinley ainda, toda meio manchada, cara. Kenny Souza. Mas naquela época a galera trocava de roupa na T2, né? Trocava. Então, a época do Mark Allen, etc., trocava de roupa na T2, colocava uma regatinha e o shortinho de corrida, né? Era muito louco. Então, realmente, eu acho que a roupa fez muita diferença de fato. E na corrida, como o Vagnão levantou aí, a gente vê, óbvio, o Stride é uma baita diferença, né? Que se a gente for ver o que vem crescendo e de 3, 4 anos para cá os estudos aumentaram muito.
como tecnologia. Roupa, não tem tanta variação, fala-se bastante de bermuda de compressão, meia de compressão e tal, mas o principal que eu acho para corrida é o GPS, que é uma coisa que a gente antes não mensurava, né? A bike já lá atrás, quando a gente começou, tinha o Katai, que pegava distância, velocidade, a média, daí tinha aquela maldita setinha que mostrava se você estava acima da média ou abaixo, né? Você não sabia a média, você só sabia se você estava acima ou abaixo, né, cara? E o GPS que veio. E os tênis, que agora, né, recentemente saiu aí até a Nike lançou o Alpha Fly, um tênis custa R$1.800, mas independente do valor, eu acho que tem mercado para tudo. Assim como tem bicicleta que custa 1.000, tem bicicleta que custa 100 mil. Então, eu sou um pouco da teoria do Betão. Eu acho que a gente tem que tentar simplificar um pouquinho. 2-3 minutos para mim, Ricardo, não vale a pena eu entrar nessa dança. Agora, para quem tá buscando lutar, quer vaga, quer porque quer fazer o tempo da vida e tal, aí, meu amigo, investe em tudo que você puder. Só tem que lembrar que tem que treinar, né? Fala aí, Serginho. O cara não treina e quer usar a bicicleta, quer fazer tudo. Não treina? Como é que faz, Serginho? Então, é isso. Eu lembro de várias provas que a gente fazia, e inclusive as provas mais longas no Iron. Muitas vezes o cara, você olhava e falava, não é possível que esse cara vai fazer a prova desse jeito, né? Assim, com esse peso. E aí, usando um equipamento caríssimo, aquelas rodas que mal aguentavam o peso dele. Então, assim, eu acho que tem ainda muito do exagero do equipamento, quando o que o Beto falou, o básico, né? É você fazer uma dieta, você treinar, entrar em forma, que vai sair muito mais barato você, né, ficar mais leve na tua bicicleta para tua corrida do que você ficar comprando um monte de coisa super cara para tentar baixar 20 gramas, 50 gramas, que às vezes não vai fazer um resultado para a pessoa. Ricardinho, eu quero que você fale uma coisa. Você tem algumas coisas com peso e você tem o lance da maçã. Você é conhecido pela maçã. Não, vamos falar aqui. Você é conhecido pela maçã. Eu já vi você. E aí, Ricardinho, você tá emagrecendo? Não, eu tô comendo maçã, E conta essa história da maçã, Ricardinho. Que tecnologia é essa, Ricardinho? Ricardo, são duas pessoas conhecidas pela maçã. Ricardo e Steve Jobs. Depois da gravidez eu faço só a dieta da maçã agora também. Pô, podia ter uma referência melhor, né, cara? Mas vamos lá. Não, a maçã na realidade foi assim, eu durante muito tempo eu tive muito problema intestinal em provas, principalmente provas de longa distância. E, cara, eu não me adaptava muito a nada, assim, do que eu comia. Então, teve prova no Ironman que, sem exagero, assim, contadas, porque meu irmão tava de bike do meu lado na corrida, eu fui mais de 20 vezes ao banheiro só na maratona. E daí chegou uma hora que eu cansei, eu falei, cara, eu vou mudar tudo do que eu faço. E eu comecei a experimentar alguns alimentos que me deixavam mais confortável ou não. E a maçã é uma coisa que é super prática, cara. Não acho que é uma fórmula mágica, não acho que é o melhor alimento do mundo, mas eu acordo, eu posso levá-la o dia inteiro comigo, ela não estraga como uma banana, como um sanduíche, um lanche, eu não preciso de água, de nada para fazer um shake ou coisa do tipo. E, cara, eu como ali, ela não dá o refluxo, por exemplo, que uma banana me dava. É um alimento com médio índice glicêmico, então não mexe tanto. Eu sou uma pessoa que eu não posso ter muito pico, então eu não posso tomar um gel inteiro, eu tenho que dar uma fracionada no meu consumo de carbo, porque eu não posso ir tanto para cima, porque eu sou um cara que entra num estado estável muito fácil, mas se eu saio dele, dá uma desequilibrada. Então a maçã para mim foi uma coisa pré-treino, assim, muito, muito fácil e prática, então não tem... Mas não é que você come só maçã o dia inteiro, né? Fiquei sabendo que você come 5 maçã por dia, é só isso? Vamos lá? Não, pelo amor de Deus. Não é social aqui não, Ricardinho. Não, então vou falar, quer que eu passe meu cardápio aqui, meu menu? Se você contar mentira, eu vou te desmentir no ar, hein? Não. Ai, que eu vou contar o meu depois. O do gordinho é aquele negócio lá de requeijão. Pra ter quarentena? Não, cara, eu como uma maçã pré-treino, daí de lanche, às vezes eu como uma outra maçã pela praticidade, porque às vezes eu tô na rua e eu prefiro isso do que parar e comprar um pão de queijo ou alguma coisa numa lanchonete qualquer. Almoço minha salada com grelhado e alguma coisa de carboidrato, então, sei lá, uma cenoura, um brócolis cozido, um milho e uma batata. À tarde, se eu comer, eu como uma outra maçã, e à noite, mesma coisa que o almoço. É isso. Então,
diminuir muito a quantidade, porque eu era um cara que antigamente eu era conhecido pela bisnaguinha, daquele saquinho. Não, fala da bisnaguinha, que eu sou adepto. Então, e eu tenho história com a bisnaguinha e você, hein? Junto, hein? Eu sei. Eu vou contar no final aqui. Hoje é a história nossa da bisnaguinha, que eu tive que te socorrer no meio da prova, seu maluco. Então, mas, cara, eu adoro a tal da bisnaguinha, cara. Mas o problema é que eu comecei a... eu ia para um treino, comia metade do pacote da bisnaguinha. Daí você vai sair para correr, o que acontece, cara? Eu tô nesse problema também. O único problema é que você come o pacote da bisnaguinha e não treina, né? Esse é o seu problema. Ele come e não sai pro treino. Mas é isso. Então, cara, não tem nada mágico da maçã. Eu só acho que é uma coisa que para mim é muito prático ao longo do dia, assim. Eu ouço um monte de gente falando, pô, mas me dá mais fome comer maçã. Eu falo, não. Eu não vou esperar estar com fome para eu comer, porque se eu esperar estar com fome, eu posso comer uma picanha que eu vou continuar com fome. Não é a maçã que vai dar fome, é qualquer coisa que você colocar no seu estômago que vai falar, joga mais, né? Posso fazer uma pergunta, só voltando para o tema, saindo um pouco do tema gastronômico aí, desculpa, Ricardinho, com todo o respeito. Não tem como, o seu menu não tem graça nenhuma, nunca vou poder te convidar para você jantar, porque, é só comprar maçã, pelo amor de Deus. Mas assim, eu queria saber, um pouco voltando à história das métricas, tecnologias, juntando aí um pouco com uma coisa que eu sei que a Erika adora, que são as mídias sociais. Vocês acham, né, e a gente vê muito essa coisa dos posts dos treinos, que essas tecnologias, né, é o percurso feito pelo Garmin, é o percurso do Strava, não sei o quê, as pessoas ficam muito pensando nisso pós-treino, para postar, para mostrar, e o Ricardinho mesmo comentou, poxa, isso aqui eu não vou mostrar, isso aqui eu vou riscar. Como é que vocês enxergam isso hoje e qual a dica, né, para os atletas, para os alunos, né? O Ricardinho acabou de falar que dentro dos alunos dele são alunos mais tranquilos, relaxados, mas a gente sabe que o Wagner tem uma turma muito mais competitiva, né? Então eu queria entender um pouco dos dois e do Betão também, o que vocês acham disso? Porque eu vejo muita gente utilizando essas plataformas como forma de se autopromover ou até um estímulo próprio pessoal, né? Eu acho, Serginho, que atua dos dois lados, cara. Quando você se coloca postando muito dos treinos que você fez, que normalmente as pessoas postam só os treinos bons, os treinos ruins ninguém nunca posta, acaba gerando uma coisa de que, pô, você vê, eu vejo amador que quando não faz uma prova boa, o cara faz um textão pra justificar que não foi bem. Cara, o cara não deve satisfação pra ninguém, mas ele se expõe tanto colocando os treinos que ele fez, mostrando o que ele faz, que no dia que não dá certo, aí ele tem que se justificar. Então eu acho que acaba atrapalhando a pessoa, porque é mais uma coisa que ele fica nessa dependência aí de querer sempre estar em cima na crista da onda, né, vamos dizer assim, porque, como eu falei, ninguém nunca posta o treino ruim, só o treino bom. Pô, aquele dia que você foi pedalar e você desistiu no meio porque você estava sem saco, porque estava com dor na perna, que você voltou para casa, você nunca posta, né? Então eu acho que atrapalha um pouco também, cara. Acho que a tecnologia nesse ponto aí da rede social, só tomar muito cuidado com Strava, com todas essas coisas aí, porque acaba gerando uma competição que às vezes estimula e às vezes desestimula, né? Então, eu já fiz um post uma vez, Beto, até lembro que eu marquei o Wagner, mas do Mundo Tri, que eu fui fazer um pedal na estrada, cara, e azedou. Eu fui fazer a 200 km pedalando, mas azedou um tanto que os últimos 20, 30 quilômetros eu não passava de 30 por hora, na descida. E daí eu lembro que eu fiz o post e falei assim, aqui a gente mostra quando a gente vai bem, mas a gente mostra quando a gente apanha. Lembro isso, cara, isso daí foi lá, 2012, 2013. E assim, eu acho que essa coisa de você querer ficar mostrando, não tem problema nenhum, porque eu acho que às vezes o esporte, ele toma uma proporção na vida das pessoas, e de todo mundo, de quem ama o esporte, ou aquela pessoa que descobriu o esporte recentemente, e aquilo virou como uma ferramenta de autoestima, de meio social, de tudo, que é legal que o esporte traz. Mas eu acho que assim, se você vai postar, desencana. Se você quer postar, posta. Você não vai postar o negócio do Garmin com aquelas 3 bolinhas e você tampa o ritmo. Sabe, pô, se você vai postar que você correu 12 quilômetros, desencana se foi a 7 por quilômetro, a 5, 5,10 ou 6. Porque se você quer mostrar que você fez, é tão legal você gerar isso, porque às vezes eu aprendi muito isso. Teve vários dias que eu falava assim, poxa,
porcaria de treino que eu fiz, eu colocava, mas eu sempre mostrei, assim, quando eu posto. E daí teve gente que falou assim, poxa, não fala assim, cara, porque tem gente que tá sonhando em fazer isso. E às vezes você fala isso e quem tá querendo começar, às vezes, você retrai o cara. E não começar a treinar comigo, o cara que quer começar a adquirir o hábito de praticar o esporte, de ingressar no triatlon ou na corrida. Então eu acho que, assim, a rede social, ela motiva para quem está muito encaixado na rotina, quem vai bem e tudo mais. Mas o Wagner já deve ter visto isso. Quando o cara se machuca, ou ele tem um acidente, ou ele tem que parar de treinar por algum motivo, é a pior ferramenta que existe para estimular alguém. Ela só desestimula, porque a pessoa fica olhando e parece que é o mundo perfeito. É o Beto pedalando 120 quilômetros, o outro 5 alunos lá do Wagner que correram 32, o outro que fez série de 1000, o outro que não sei o que lá, e daí o cara olha e fala, caramba, meu, e eu tô aqui sem fazer nada. Se ele tá preguiçoso, aquilo deprime mais o cara ainda. Se ele tá machucado, ele fica bravo porque ele não melhora logo da lesão. Então é um caminho um pouco complicado essa exposição assim nas redes sociais. Eu tenho uma visão um pouco talvez diferente de vocês. Lá atrás nós não tínhamos as redes sociais, ou pelo menos era tempo do Orkut, ninguém ficava postando essas coisas. O que eu penso é que se criou um mundo, um universo paralelo, onde as pessoas muitas vezes, como o Beto falou, elas se expõem e elas próprias estão gerando uma cobrança, né, uma certa pressão. Chega na prova, parece que o resultado não é exatamente para elas, é para demonstrar tudo aquilo que foi postado. Então isso existe um lado psicológico não tão favorável. Eu lembro que em 2006, 2007, 2008, eu já começava a falar pro Ronaldo, que era um atleta nosso, falava, Ronaldo, sai desse grupo, era a época do Facebook, sai desse grupo, não fica postando, não fica colocando as suas coisas, porque as pessoas querem mais. Quem quer que você vá bem, na grande verdade, sou eu e sua mãe, só, mas ninguém. Falar que o amigo quer que você... O teu amigo, vamos falar a verdade aqui, o teu amigo, ele quer que você vá bem, mas ele quer que você chegue depois dele. Você pode ir muito bem, mas que você chegue depois dele. Porque se você chegar na frente dele, o bicho vai pegar e o cara vai querer ficar atrás de você o tempo todo. Eu aprendi uma coisa lá atrás, em 2007, quando eu montei os meus primeiros treinos pro Ironman, que foi simplesmente não dar atenção pro que os outros estão fazendo. Era meu primeiro Ironman, eu só queria completar. E eu via eu pedalando 100 km, os caras pedalando 140, e falava, meu Deus, eu tô montando o meu treino tudo errado, não é possível. Bom, no final das contas, quando chega ali no field realmente, você vê quem é quem, né? Porque treino é uma coisa, o jogo, né, a prova é outra situação. Eu acho que tem dois lados. Pode se motivar, como o Ricardinho falou, eu nunca nem tinha pensado nisso, mas eu acho que atrapalha bastante Strava. Por exemplo, Strava, eu particularmente não sou fã, porque eu acho que gera uma competição totalmente, né, e a competição muitas vezes ela gera deslealdade. Isso que é a parte mais complicada. E começa a ser mostrado algumas coisas para todo mundo que são irreais. E as pessoas querem cada vez mais buscar aquilo. Então não sei até que ponto isso influencia de uma forma que deve ter o lado bom, mas também o quanto isso não influencia negativamente. Pode, né, despertar um lado ruim, às vezes, nas pessoas, né, Wagner? De querer também, né? De querer também coisas que essas pessoas, de forma geneticamente, elas não vão conseguir, elas não estão aptas, não estão prontas, não têm o passado esportivo, não têm o mesmo pai, a mesma mãe, mesmo meio ambiente, então é complicado tudo isso daí. Cara, não tem a genética nossa, Ricardinho. Pra andar lá atrás. Que a gente nasceu, aquela puta genética, entendeu? Cara, olha, falar, até 2010 eu achei que o Ricardinho nunca ia completar uma prova, juro, sério. Eu encontrei o Ricardo, eu encontrei o Ricardo em final de Ironman, cara, que tipo, eu achava que eu tava ruim, eu olhava pra ele e dava vontade de abraçar e chorar junto, cara. Juro. E foi exatamente esse ano, 2010. Eu acho que foi 2000 e... Sei lá, 2010. Quando foi que eu encontrei ele e o Renato, cara. Tava ele e o irmão dele, o Renato. Eu não acreditava nesses caras. Eu vi esses caras treinando. Cara. Exato. Betão, eu vi esses caras treinando, ele e Tomé, eu falava... uma vez, ele vai lembrar, eu fui correr na Reebok, tava ele correndo acho que 32, o Tomé 30 e eu ia correr 30 também, que era um frio... Fiquei doente depois desse treino. Eu olhava os caras treinando, eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer prova com esses caras? Meus caras estão voando. É muito engraçado. Eu falava, o que acontece com esses caras, meu?
Acho que tá na hora do momento roda presa, então. Aí o Ricardinho contar uma gafe dele, entendeu? Ou pro Wagner contar essa história da bisnaguinha aí que te salvou. Antes do momento roda presa, o Wagner deve lembrar que uma vez a gente tava na bolinha e pro Ironman 2010. E daí a gente tava treinando, 2012, sei lá, enfim. E daí tava eu e o Uva, que é um amigão meu, que treinava e ia fazer o Ironman. E daí todo mundo foi embora, era umas 8h30, 9 da manhã. Tava eu, o Uva e o Wagner lá. O Wagner não tinha classificado pra Kona no ano anterior. E a gente fez 160 quilômetros na bolinha. E, cara, eu lembro que a gente ficou um tempo trocando ideia ali. A gente ficou martelando. E a gente já bom tempo, né? Exatamente. E olha que louco. E o papo que a gente teve é o mesmo papo que a gente tá tendo hoje. Porque eu lembro que tava eu, o Uva e o Vagnão pedalando e a gente falou e o Vagnão tinha ido bem. Ele tinha feito 9:40, 9:50, alguma coisa. Quanto é que você fez, Vagnão? Você lembra? 9:34. 9:34. E daí a gente falou, pô, Vanel, o que você achou? A que você atribui isso? E daí ele pontuou, cara, medidor de potência, roda, treinamento, cara, tudo que a gente tá falando hoje, a gente teve esse mesmo papo há 10 anos atrás, pedalando na USP, fazendo 160 quilômetros, pra gente ver como a coisa já acontecia e o que a gente continua ali olhando, enfim, lutando para que a gente se mantenha sempre vivo nessas tecnologias, né, Vagnão? Eu quero ver daqui 10 anos o que nós vamos conversar. Daqui, ó, anota aí, daqui 10 anos vamos fazer outro desse aqui. Agora, vamos lá, Ricardinho, eu quero saber o seguinte, momento roda presa. Você vai ter que contar alguma gafe, algum momento complicado, e tem que... Abre o coração, Ricardinho. Abre o coração, conta aqui pra gente, vai. Putz, a presepada, vocês querem o quê? Na corrida ou no triatlon? O que você quiser, é a gafe que a gente quer saber. Cara, teve num Iron de 2008, eu tava razoavelmente engasgado, porque como você falou, cara, eu demorei pra acertar uma prova na minha vida, né, de Ironman. Eu tive um caminho diferente da maratona. Na maratona eu acertei na primeira, e o Ironman eu demorei 6 pra acertar num prazo de 12 anos. Cara, eu saí pra correr e deu 4 quilômetros, me deu um revertério, que o Jurerê Internacional... Defina revertério, Ricardinho. É aquela parada estratégica Número 2. E daí, eu lembro que em 2004 eu fiz com macaquinho. E daí eu falei, não, 2008 eu não vou fazer de macaquinho, eu vou sem. Cara, não deu certo, bicho, porque eu passei mal no 4º quilômetro e em diante até o fim da maratona. O Jurerê Internacional nunca mais foi o mesmo. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Eu passo lá até hoje, tem foto minha de procura assim nos postos, porque... E daí eu lembro exato, eu tava correndo e daí foi um ano que eu falei, cara, eu vou sem Garmin, fui com o meu polarzão, pá. Eu tava tão azedo que eu olhei pro lado, meu irmão tava de bicicleta, eu falei pra ele, ô Rê, eu tô o quê, 6-1? Dele olhou e falou assim pra mim, relaxa, nem pensa nisso. Eu tava uns 8:30, pelo que ele me falou. Conclusão, eu fingi que tava correndo, ele fingiu que eu tava fazendo alguma coisa legal, e daí, cara, eu me arrastei pra 4h20, sei lá quanto foi a maratona naquela... Morrer de pé, né, Ricardinho? Putz, morrer cara, atirando, né? Morri atirando e... Cara, eu acho que a gente tem várias, né? Eu acho que todo mundo, assim, a prova longa, ela exige uma maturidade, acho que muito maior do que na vida, porque você dá um tiro, você errou agora, é só daqui 3, 4, 5, 6 meses que você vai poder fazer um outro Ironman, na melhor das hipóteses. Então, cara, eu apanhei em 2001, apanhei em 2004, 2008, 2010, daí chegou 2010, que eu acho que foi um ano que o Fábio Barbagli ele fez a prova também, e eu lembro que quando ele terminou, ele foi um dos que me salvou. Fica aqui um alerta até pra todo mundo que tá ouvindo, que bastante gente faz triatlo. Você sabe que ele quebrou, né? Se ele te salvou, então você tava mal. Quebrou. Não, quebrou. A gente quebra junto, aqui é equipe, pô. Mas fico alerta, porque eu larguei com febre, cara, e foi uma das coisas, assim, que foi uma das piores atitudes que eu acho que eu tive profissional e pessoal, mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive também para eu chamar atleta de canto,
e falar para ele, cara, não é a hora de você fazer, não é a hora de você encarar, não só a prova, mas muitas vezes até um planejamento, porque eu lembro que eu terminei, eu fiquei 3 horas com 40 de febre, e não baixava minha febre, quase convulsionando na área da tenda. Foi nesse ano aí, então. Foi nesse ano. Eu saí da tenda carregado, não passava minha febre, não passava nada. Então é uma coisa que, cara, fica um alerta, acho que para todo mundo que ouve aqui, que respeite, porque a coisa ela é muito além do que um desafio de completar, de fazer, de tempo, de classificação. Sem dúvida. A vida, ela tá muito, muito além de tudo, cara. Sem dúvida. Bom, nosso tempo está encerrando, Ricardinho. Eu queria agradecer muito aí você pela participação. Sempre é muito bom falar com você. Eu te conheço há muito tempo, apesar de algumas diferenças no campo das ideias. Te respeito muito como treinador, isso é importante. E eu queria aí dar um abraço aí, Betão, Serginho, muito obrigado. Valeu. E vamos finalizar agora, pessoal, com o nosso momento recovery, né? Vamos lá, quem vai compartilhar primeiro uma dica de filme, livro? Eu vou? Quem vai? Eu posso ir. Então vamos. Eu sigo nos livros, né? Tô lendo pela segunda vez aquele livro que chama Mindset, da Carol Dweck, que é uma psicóloga. Não vou entrar nos detalhes, mas muito interessante pra quem gosta. Betão? Cara, vou dar hoje um livro que eu li aqui faz um tempinho já, que chama Endurance, que é um livro da Caroline Alexander, que é sobre uma expedição do Shackleton à Antártida. É uma expedição. É legal esse livro. É muito legal, cara. São os caras que foram fazer uma expedição lá, 1000 anos atrás, lá na Antártida, ficaram presos no gelo. Um negócio bem interessante de ler. O que você acha que eles comiam? Maçã, meu velho. Não tem jeito, maçã não estraga o gelo ainda. Vem na minha que você se consagra. Serginho? Eu não ando vendo muito o filme, mas eu tava arrumando aqui com a mudança do meu apartamento umas coisas mais antigas, achei uns DVDs e achei uns DVDs bem legais, e tem um que eu pensei em trazer aqui, que é a história do grande corredor do Steve Prefontaine, que eu acho que vale a pena, quem nunca conheceu, ouviu falar desse cara, vale a pena procurar a história dele. Tem um livro. Esse é legal mesmo. E tem esse livro dele é muito legal, cara, do Prefontaine. E a minha dica é de Sports Gen, de David Epstein. É um livro muito interessante que fala um pouquinho da ciência, a grande ciência extraordinária da performance atlética. Quem se interessar um pouquinho mais sobre ciência, eu sei que ciência é uma palavra difícil para algumas pessoas, né, Ricardinho? Mas a gente vai tocar aqui, eu vou deixar essa dica de livro bem interessante. Só na cutucada para ver se ele... Quero ver nossa, ele vai se vingar, tenho certeza. É isso, pessoal. Deixa eu falar, isso. Só para finalizar, o resumo, assim, que eu penso do que a gente estava falando. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Luiz Eng, e com o Luiz Otávio, o Lodge, e a gente falou que se a gente tivesse comprado toda a tecnologia que foi lançada desde que a gente começou, a gente chegaria antes da largada num short, né? Porque cada coisa tira 1 minuto, cada coisa tira 2 minutos, a outra tira 3. Então, meus amigos, pode ter muita tecnologia, mas o treino é o treino, meu. Tem que treinar. E vem aquela máxima, né, Betão? Quem não tem talento, compra equipamento. Então... isso aí, não tem jeito, cara. Mas é isso aí, valeu, galera, obrigado, valeu, Ri, obrigado por ter aceito o convite aí da gente. Beleza, valeu, obrigado a vocês. Deixa seu arroba aqui pro pessoal. Putz, melhor não, porque eu vou ter que soletrar. Tá não, bom, a gente vai marcá-la no Café com Triatlon. Dos dois lados da corrida, então. Deixa ele. Pode ser não, mas pode marca o meu, pessoal, é @RiHirsch, Ri de Ricardo, Hirsch do meu sobrenome. Na hora que colocar RIHI já vai aparecer. Estranho assim é só o meu mesmo, não tem problema. Então é isso, pessoal. @RiHirsch e @Café com Triatlon. Lembre de dar um like tanto no nosso podcast lá no Spotify, quanto no podcast do Ri, que é o 3 Lados da Corrida, só lembrando. Então é isso. Sigam-nos e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, abraço. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.